Amigo torcedor vascaíno, vambora, né? Para mais um vídeo, mais um Acorda Vascão aqui no canal do Gigante Vasco, aquele primeiro vídeo da sua sexta-feira, para te manter muito bem informado sobre as últimas notícias do nosso Cruz Maltino. E olha que tem muita coisa para trazer aqui para você nesse vídeo e falar também sobre o que aconteceu ontem à noite lá em São Januário. Tá engasgado, né? Tá difícil de entender o que hoje acontece com o nosso Cruz Maltino. Mas, enfim, será uma introdução bem rápida porque temos muita coisa para comentar aqui nesse Acorda Vascão. Mas antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do torcedor vascaíno. Para você aí que não sabe, estou aqui todos os dias, 3 vezes por dia com Acorda Vascão, que é o primeiro vídeo chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, que é o segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo, onde tem essa palavra inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Vamos embora então, né? Sem muita enrolação, falar logo do nosso Vasco. E é impossível, né, eu não começar esse Acorda Vascão sem falar sobre o que aconteceu ontem em São Januário. E eu descrevo, ao meu ver, que foi uma vergonha, cara. Foi ridículo. O Vasco ontem empatou com a Chapecoense, uma equipe que acaba de subir da Série B para a Série A do Campeonato Brasileiro, jogando dentro de casa, jogando dentro de São Januário, dentro do Caldeirão. Eu costumo falar aqui nos meus vídeos que eu, Lucas, infelizmente não tive a oportunidade de viver os tempos áureos do Maracanã, os tempos áureos de São Januário, mas eu estudo, faço questão de ver vídeos antigos, né, de vivenciar o máximo que eu posso daquele tempo. E eu ouço muito do meu pai, do meu avô, do meu tio, de pessoas que são vascaínas e vivenciaram o Vasco da Gama nos anos 90, nos anos 80, no ano 2000. E uma coisa que eu ouço muito era a frase que se cantava em jogos do Vasco da Gama no Rio de Janeiro. O Vasco ele não tinha, né, principalmente ali nos anos 90, nos anos 80, São Januário apenas como sua casa. O Vasco jogava muito no Maracanã. Então o Vasco ele ecoava muitas vezes das arquibancadas ou do Maraca ou de São Januário a frase, né? Ão do Rio, ninguém ganha do Vascão. Ou seja, tu vai vir pro Rio, amigo, tu vai perder, pô. Tu não vai ganhar. Se você vir para o Rio de Janeiro com o objetivo de empatar, comemore caso isso aconteça. Porque vai ser difícil até mesmo empatar com o Vasco. E hoje a gente vê um Vasco da Gama sob o comando técnico Fernando Diniz, que não consegue vencer dentro de São Januário. O Fernando Diniz ele tem um aproveitamento inferior a 50% nos jogos do Vasco da Gama dentro de São Januário. O Fernando Diniz ele tem um aproveitamento inferior a 50% em jogos do Vasco dentro de São Januário. Isso é preocupante, porque São Januário que em 23 livrou o Vasco de um rebaixamento. São Januário em 24 que livrou o Vasco de um rebaixamento. E se São Januário não funcionar, amigo, eu não sei o que irá acontecer. No ano passado o Vasco não caiu por pouco, por conta de São Januário. E o Vasco ele só não chegou a uma Libertadores também, por conta de São Januário, por não ter vencido dentro de São Januário, como deveria ter vencido, se o Fernando Diniz tivesse um aproveitamento melhor em jogos dentro do nosso Caldeirão. E o Vasco abre o seu 2026, ao meu ver, de uma forma preocupante. Porque o Vasco pegou Nova Iguaçu em São Januário, não arranjou nada. O Vasco pegou o Madureira em São Januário, não arranjou nada. O Vasco ontem pegou a Chapecoense dentro de São Januário, não arranjou nada. Os 3 jogos que o Vasco teve em São Januário nessa temporada foram 3 empates, tá? A não ser um joguinho, que foi contra a equipe do Maricá na estreia do Brasileiro, que foi a única vitória que o Vasco teve no São Januário em 4 partidas.
Então isso me preocupa, porque na nossa casa, onde tínhamos que ser mais fortes, mais temidos, não somos. E o Fernando Diniz tem um início de ano ruim, tá? São 7 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Não me venha falar que o Fernando Diniz tem um início bom no Vasco, porque não tem. Só que eu volto a repetir, eu sou muito coerente, cara. Eu sou muito sincero. Ao meu ver, ontem, o Vasco da Gama, ele empata o jogo, não por culpa do Diniz. O Vasco não deixa de vencer ontem dentro de São Januário por culpa do Diniz, mas por culpa do elenco. O Vasco produziu, o Vasco criou, o Vasco levou muito perigo ao gol do goleiro da Chapecoense. Foram aí 21 finalizações, sendo que dessas 21, 11 foram no gol. Ou seja, o Vasco merecia sair com a vitória. Só que não venceu, amigo. Isso é algo para se preocupar. O técnico Fernando Diniz foi perguntado sobre isso ontem. É claro, eu, nesse Acorda Vascão, trago aqui as palavras do Fernando Diniz para você sobre o que ele, como técnico do Vasco, achou sobre o desempenho do Vasco dentro de São Januário. Qual a convicção que você sugeriria? Convicção do quê? Do time jogar, o time criar muita chance de gol, que nem foi hoje? Como mudar, ser menos agressivo, criar pouca chance para ver se a gente ganha? De bola longa, onde a gente fez muito mais, às vezes até do que devia. A gente saiu só com bola longa hoje. Só que a gente não tem um jogador grande lá para disputar hoje. Então não tem muito sentido. Eu quero que o time faça, se eu conseguir que o time faça o que fez hoje, a chance do Vasco ter um ano muito bom vai muito grande. Foi a melhor partida em termos de desempenho ofensivo, em termos de criação de oportunidades desde que eu estou aqui. E a gente ofereceu quase nada para a Juventude. No final, assim, teve um certo nervosismo, o time ficou, às vezes não sabia se esperava, se continuava pressionando muito alto, e alguns jogadores cansaram. Hoje, especificamente, tudo no mesmo momento. E a gente teve que fazer as trocas. Mas hoje, em outras partidas, a partida que a gente fez muito ruim, péssima, foi a partida do Flamengo. Essa partida ela merece muito mais crítica até do que aconteceu. Foi muito ruim o primeiro tempo, horroroso. Agora, dos outros partidas contra o Madureira, o time não jogou o time titular, jogou com mesclado, e a gente teve pouca aceleração, mas mesmo assim, o jogo do Madureira era um jogo de situações normais para ter ganho de 2, 3-0. A gente perdeu um pênalti, teve um pênalti não marcado, teve 2 bolas na trave. Então, não é... Só que o resultado ele é imperativo. Agora, a chance da gente começar a ganhar é continuar melhorando. Se continuar melhorando, eu acredito muito que a gente vai começar a ganhar jogo. De maneira Amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né, essas foram as palavras do técnico Fernando Diniz. Gostou do que viu? Eu sou sincero, eu, Lucas, também gostei da forma com que o Vasco atuou ontem. Achei que o Vasco foi muito bem. O Vasco da Gama se comportou de uma forma muito boa. Só que nada adianta jogar bem, ter mais finalizações, ter mais de 70% de posse se não converter em uma vitória. O Vasco jogou bem, talvez foi uma das melhores partidas do Vasco sob o comando do Diniz, mas empatou com a Chapecoense dentro de casa. Ou seja, tudo foi por água abaixo. Foi uma vergonha, tá? O que aconteceu ontem dentro do Caldeirão. E dentro de São Januário é um peso maior. Como eu falei com vocês agora há pouco, o Vasco tem um aproveitamento muito ruim, tendo o técnico Fernando Diniz no comando, jogando dentro da nossa casa. E o Diniz, inclusive, fala um pouco sobre isso, sobre o desempenho dele como técnico do Vasco, jogando dentro de São Januário, até cita um pouquinho sobre o desejo dele sendo técnico Cruz Maltino. Mesmo diante de um início ruim, amigo, o Diniz teve coragem ontem na entrevista. Falou que sonha com um título durante essa passagem pelo nosso Vascão. Se liga só. Mas o time tem força para poder brigar. Para brigar pelo máximo que a gente conseguir. Eu já falei isso mais de uma vez. Então, no time do Vasco, tem que pensar em todas as competições. Para mim, pessoalmente, tem que, no mínimo, pensar em ser campeão em todas as competições. Pensar e sonhar com isso. Isso eu não vou mudar nunca. Como vai terminar o campeonato, eu não sei. Esse é um sonho que eu tenho. Um sonho grande. Eu sonhava em ser campeão com o Audax, você acha que eu vou sonhar o quê com o Vasco? Esse é o meu sonho. O meu sonho é ser campeão com o Vasco do maior número de competições que a gente conseguir. O ano passado bateu na trave na Copa do Brasil. Ficou muito pertinho. Então o meu sonho particular é esse. Mexe comigo, sim, não ganhar aqui em São Januário. Muito. Acho que aqui é a casa do Vasco e mexe muito desde o ano passado. E é uma coisa um pouco difícil de explicar, porque a gente fez partidas aqui, você tem algumas para trás aí, que a gente teve domínio quase completo do jogo e também não conseguiu vencer. Eu acho que a gente tem que conseguir reverter o domínio em vitórias, que é uma característica do Vasco
em toda a sua história. Amigo, como vocês viram aí, né? Será que dá para sonhar com título, cara? Deixe a sua opinião aí nos comentários. E ontem, um dos responsáveis aí, de fato, por esse empate do Vasco foi o Brenner, cara. O Brenner ontem perdeu muitas chances, para você ter noção. O Brenner perdeu 5 grandes chances de gol contra a Chapecoense na partida de ontem. Ele igualou o recorde na competição, que aconteceu outras 4 vezes apenas desde 2015. Foi no jogo do Daverson contra o Cuiabá, onde ele também perde 5 chances vestindo a camisa do Palmeiras em 2021. Num jogo entre Fortaleza e Grêmio, onde Iago Pikachu perde também 5 grandes chances. Bruno Henrique no jogo entre Flamengo e Coritiba em 2020, onde o Bruno perde também 5 chances. E no jogo do Atlético Mineiro e Vitória, onde o Fred naquela partida também perde 5 grandes chances de gol e o Brenner iguala, tá? A esses atletas que eu citei a você também, perdendo 5 grandes chances claras de gols, né? Sendo o 5º atleta desde 2015 a chegar nessa marca. Algo aí de fato impressionante, né? Ou seja, o Brenner é o jogador vascaíno com mais grandes chances perdidas em uma partida de Campeonato Brasileiro desde 2015. O vascaíno está revoltado, está chateado com o Brenner. O que eu tenho a falar para você é: se acalme. Acho que o Brenner vai ser um bom jogador, só que mesmo se não for, o Vasco terá desembarcando hoje no Rio de Janeiro Cláudio Spinelli. Informações do amigo Adriano Savalli é que Cláudio Spinelli viajará nessa manhã de sexta-feira em direção ao Rio de Janeiro. Ele chega para se tornar o mais novo reforço do Vasco da Gama. Um acordo total entre Vasco e Independente para a compra, né, dos direitos econômicos do atacante pelo valor de 2.400.000 dólares. Spinelli assinará um contrato com o Vasco até o final de 2028. Então, ele desembarca hoje aqui na cidade carioca. Ontem, o Spinelli estava em um evento lá no Equador, um evento da premiação do Campeonato Equatoriano. Ele até ganha, né, o prêmio de atleta com mais energia do Campeonato Equatoriano, então ele ganha uma premiação. Ele foi o grande artilheiro, inclusive, do Independente Del Valle na temporada passada, e ele foi perguntado sobre essa chegada ao Vasco, o que iria acontecer, o que irá acontecer. Eu trago aqui um pouquinho das palavras de Cláudio Spinelli para você. Se liga. ¿Dónde se van a Brasil, Claudio? Parece que sí, estamos ahí viendo, pero bueno, la verdad que hoy toca disfrutar acá, estos momentos con mis compañeros y nada, disfrutar esta noche. Claudio, ese crecimiento le da Independiente, le poder dar el salto a otra liga también más competitiva. Usted sabe lo que es jugar en Brasil, también lo enfrentó en la Copa Sudamericana y eso es importante, Claudio. Sí, obvio, hoy todo lo que me convertí fue gracias a Independiente y eso lo voy a recordar siempre para toda mi vida. ¿Sí? Bom, amigo vascaíno, então, como vocês viram aí, né, Cláudio Spinelli falando sobre essa situação, é claro, muito receoso, não dando muitos detalhes, mas já ele chega aí em terras cariocas, sexta-feira marcada pela chegada de Cláudio Spinelli. E olha, além do Spinelli, que é o 6º reforço do Vasco da Gama nesta janela de transferências, né, o Vasco fecha até com o lateral esquerdo Paulinho, mas ele só chegará no meio do ano, então não vamos contar com o Paulinho pelo menos nesse momento. O que eu tenho a falar a vocês é que o Vasco busca esse 7º reforço para esse momento, que é o Alan, volante que pertence ao Flamengo. Ontem, os amigos Bruno Andrade, André Hernan, Felipe Silva trouxeram informações que o Vasco hoje tem negociações com o Flamengo pela contratação do Alan, né? O Vasco busca, junto aí ao rival, um empréstimo de uma temporada pela contratação do jogador. Fernando Diniz, técnico do Cruz Maltino, já trabalhou com o Alan no Fluminense e até já conversou com o atleta sobre a possibilidade de tê-lo aqui no nosso Vascão. O Alan hoje é agenciado por Juliano Bertolucci, um empresário, um agente que tem uma abertura bem legal no Vasco. Ele é o mesmo empresário do Fernando Diniz, o mesmo empresário do Brenner, o mesmo empresário do Cuiabano, ou seja, né, é alguém que tem hoje certa abertura, tem certo contato com a diretoria Cruz Maltina. Só que qual é a questão que eu faço questão de trazer a vocês aqui na manhã desta sexta-feira? O Flamengo não deve facilitar essa chegada do Alan ao Vasco, tá? Ou seja, o Flamengo não deve facilitar a liberação do Alan. O Flamengo não conta com o volante para o restante da temporada, é um jogador que está completamente fora dos planos do Flamengo para 2026, mas o Flamengo quer uma compensação financeira pela saída do Alan. Ou, caso não uma compensação financeira, uma troca de jogadores para liberá-lo. O Flamengo aguarda esse aceno do Vasco,
mas deve fazer jogo duro, tá? Além do Vasco, o Alan já esteve nessa janela de transferências na mira de Corinthians e também do São Paulo, mas as tratativas não avançaram exatamente pelo motivo do Flamengo de querer ter uma compensação financeira, que fez os dois clubes paulistas se afastarem. Vamos ver, vamos ficar ligado, é claro, né, sobre essa possibilidade. Eu acho o Alan um jogador, vou te falar, bem interessante, um jogador técnico de muita qualidade. Não deu certo por lá, porque o elenco do Flamengo é um elenco bem estrelado, não tem problema nenhum de falar sobre isso. É um sistema de meio campo, olhando para a posição de volante, que tem De La Cruz, que tem Pulgar, que tem Jorginho, que tem Saul, que tem Everton Araújo, que tem agora o Lucas Paquetá. Então é difícil, cara. Alan é um grande jogador, mas como vai ter espaço num time onde tem esses 6 volantes de tanta qualidade? No Vasco, o Alan é titular, com sobra, talvez. Então, assim, eu acho que pro Vasco é um jogador bem interessante, campeão de Copa do Brasil, campeão de Brasileiro com o Atlético, campeão de Libertadores com o Flamengo, um jogador aí que chega com moral, com pompa e com experiência pelos clubes por onde passou. Gostaria do Alan no Vasco? Deixe sua opinião aí nos comentários. Bom, eu, Lucas, vou ficando por aqui. Agora sim, esse foi o nosso Acorda Vascão, primeiro vídeo apenas dessa sexta. Já já eu tô de volta com aquele nosso Fala Gigante, chegando pela parte da tarde para te manter muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Vamos que vamos! Curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal do Gigante Vasco, saudações vascaíno. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então, é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.